pessoal! Hoje finalmente eu vim aqui falar de algumas pitadas ayurvédicas, que é na verdade o tema do nosso canal, a respeito de uma receita. Muitos popularmente chamam de strogonoff. Antes de darmos uma versão mais natureba, orgânica e vegana e com pitadas ayurvédicas desse prato, eu gostaria de falar a respeito das releituras. Primeiro que o estrogonofe que a gente conhece aqui no Brasil já nem é mais o prato original russo. E quando a gente resolve fazer uma releitura, às vezes eu tenho dúvidas se a gente ainda pode chamar com o mesmo nome, né? Se a gente pode chamar estrogonofe vegano. Mas igual a gente segue como uma referência. Primeiro porque a nossa mente ela precisa de referências para ela conseguir identificar do que se trata. Segundo, que é uma forma de transição para quem está buscando se alimentar de uma forma mais saudável. Bom, então vamos lá. Se formos considerar as pitadas ayurvédicas a respeito desse prato, primeiro, jamais combinaria proteína animal, a carne, com a proteína láctea no mesmo prato, porque isso é extremamente indigesto pela visão da medicina ayurveda. Assim também como se fôssemos seguir à risca, que não é o que vai acontecer hoje aqui, não utilizaríamos, por exemplo, molho de tomate, menos ainda o ketchup, né, para poder compor esse prato. E por que não utilizaríamos o molho de tomate ou o tomate picado se fôssemos seguir à risca as pitadas, né, 100% ayurvédicas? Primeiro porque o tomate, ele é um alimento da família das solanáceas, ele é um alimento que ele pode promover ou provocar processos inflamatórios no nosso corpo. E como para a medicina ayurveda nós estamos sempre buscando formas de nos equilibrarmos, de nos cuidarmos, de evitarmos os processos degenerativos através de cuidados prévios, normalmente a gente evita determinados alimentos. Muitas vezes você pode até ver a presença de cebola e alho em alguns tratamentos do Ayurveda, mas você jamais vai ver a cebola e o alho fritos numa refeição típica ayurvédica. Se é que isso existe, né? Uma refeição típica ayurvédica. Então, para a nossa versão natureba, orgânica e com pitadas ayurvédicas, nós vamos optar por dois tipos de cogumelo, o shiitake e o portobello fresco, tofu, molho de tomate orgânico, e junto a esse molho de tomate, como se fosse a função do creme azedo, poderíamos optar por leites vegetais, leite de amêndoas, leite de coco, leite de aveia. Uma outra informação de pitadas ayurvédicas aqui a respeito desse prato é: o cogumelo, ele é considerado um alimento tamásico. O que isso quer dizer? Além da classificação dos doshas, que nós temos a partir dos 5 elementos da natureza, nós temos também a energia que rege o universo. Essa energia ela é classificada em rajas, tamas e sattva. O que isso quer dizer, né? Rajas representa o movimento, enquanto tamas representa a inércia e sattva seria a representação do equilíbrio entre inércia e movimento. De forma muito resumida, tá, gente? Eu tô trazendo essa informação pelo seguinte: esse não seria um prato pra gente comer diariamente. Porque uma coisa é você comer um cogumelo fresco, orgânico, numa refeição de vez em quando, principalmente pra quem tem uma dieta vegana, é uma forma de proteína, assim como o tofu, uma proteína vegetal. É claro que não é assim tão literal. Você vai comer um cogumelo e vai ficar hibernando porque você não consegue se mexer. É mais fácil você sentir isso depois de um churrascão de domingo, né? Esse estado tamásico, do que um alimento fresco, orgânico. No mais, uma forma de equilibrar essa qualidade tamásica do cogumelo seríamos combinar com uma salada de brotos. Tem essa característica sátvica que traz para o nosso corpo e para a nossa mente clareza, calma, entendimento, lucidez. Mais uma vez, não vamos levar isso ao pé da letra. Nós não somos somente o que nós digerimos. Nós somos tudo o que absorvemos pelos 5 sentidos, ou pelos 6 sentidos. Ou seja, não é só o que comemos que vai definir a qualidade do nosso corpo e da nossa mente. Mas sim, é um conjunto
de fatores. E quanto mais conseguirmos integrar esses fatores, faremos escolhas mais coerentes também. E é isso, mão na massa. Para preparo, a gente limpa os cogumelos. Como esses cogumelos são orgânicos, ou seja, não levou nenhum tipo de aditivo químico, a gente não precisa se preocupar, né? A ideia é tirar o excesso de terra que pode ter. Para isso eu uso um papel toalha umedecido com água e vou só passando nele de leve. Por que que a gente não banha, né, o cogumelo debaixo d'água para limpar? Primeiro porque não precisa, ainda, né, sendo orgânico. Segundo, porque o cogumelo ele já tem um sabor mais leve, mais delicado, né? E se a gente botar debaixo d'água, esfregar, realmente a gente vai interferir no paladar dele. Dá para aproveitar e meditar também, né? Filosofia enquanto limpa-se cogumelo. Se falamos sobre uma cozinha terapêutica consciente, estamos falando não somente da qualidade do elemento comida, mas também da qualidade do elemento ser humano. E para isso, qualidade das nossas ações, e a qualidade das nossas ações provém da qualidade da nossa mente. Uma mente perturbada, uma mente excessivamente ocupada, raramente vai ter a pacificação durante as atividades. Isso, de certa forma, vai interferir sim na qualidade do alimento. Quando a gente fala sobre um alimento ayurvédico, um conjunto de fatores. Um alimento orgânico, ou seja, não tem aditivos químicos. É um alimento fresco, ou seja, cheio de prana, cheio de energia. Um alimento que vem de uma origem sustentável, ou seja, né, o menos impacto possível, produção local. Mas não somente isso, nós estamos preparando para que esse alimento, né? Se for somente para o nosso prazer gustativo, digamos que a gente está usando somente 40% da potência, né? Que é alimentar-se. E agora, se considerarmos que o alimento ele é uma forma de nutrição prânica para o nosso corpo e para a nossa mente, nós integramos esses conhecimentos e atuamos de forma mais consciente. Para isso, a mente tem que estar clara. Ou seja, cozinha e meditação tem tudo a ver. Então, medita na limpeza do cogumelo que vai fazer bem. Ah, mas eu não tenho tempo para isso não é para mim. Hoje mesmo eu li uma passagem muito boa de um livro da Tenzin Palmo, que é uma mestra mesmo, uma referência para mim, onde ela fala sobre os 3 tipos de preguiça. A primeira preguiça é aquela que, ao invés da gente acordar meia hora mais cedo para meditar, a gente fica ali na preguicinha, né, do cobertor. O segundo tipo de preguiça seria aquele de, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu sou um fracassado. O terceiro tipo de preguiça seria essa, né? Não tenho tempo porque eu sou muito ocupado. Então essa ideia, né, de que isso não é para mim porque eu não tenho tempo, é um tipo de preguiça. Interessante, né? Vale a reflexão. Então enquanto a gente medita e limpa os cogumelos, a gente vai marinar também esse tofu. Isso poderia ter sido feito ontem à noite, e aí no momento que você vai preparar esse prato, esse tofu já está marinando há bastante tempo. Isso significa o quê? Ele já está pré-cozido, e no caso do tofu, que ele é um alimento de sabor neutro, somar em questão de sabor. Então, no caso de 200 gramas de tofu, eu vou espremer meio limão. Poderia ser até mais, poderia ser até um limão inteiro, mas particularmente eu estou aprendendo a pegar leve nos temperos, né, e nos alimentos rajásicos, ou seja, excessivamente estimulantes. E aí eu vou completar essa marinação com um shoyu, de preferência orgânico, de fermentação natural, não preciso nem falar. Né? Aqui mais ou menos para essa quantidade vão umas 3 colheres de sopa. Mistura bem e deixa aí de lado enquanto a gente vai preparando a outra parte.
Uma outra coisa que eu curto fazer é o seguinte: eu não utilizo o talo do cogumelo porque ele é muito fibroso. Então eu vou tirando os talinhos e vou deixando eles separados para fazer um caldo. Mais outros talos e cascas de legumes orgânicos para utilizar parte desse caldo no nosso estrogonofe ou mesmo para cozinhar outros alimentos. Em até 3 dias você ainda pode usar esse caldo. Eu vou aproveitar, por exemplo, um caldo que eu havia feito ontem. Vai, Naná, Nietzsche, vai pra caminha. Vou colocar os talos dos cogumelos e deixar ferver uns 5, 10 minutinhos, coar essa água e aproveitar essa água para o nosso estrogonofe. Por que que eu faço isso? Primeiro, porque é altamente nutritivo e segundo, porque dá um sabor muito especial. Na hora de picar os cogumelos, eu dou uma fatiada neles pra gente manter a originalidade do estrogonofe, né? Menos assim, fatiadinho. Conta a lenda, eu não tenho nada a ver com isso se essa história não for verídica, tá? Esse aristocrata russo que era servido por esse chefe francês que teria inventado o estrogonofe, era meio velhinho e desdentado, então por conta disso, é fatiado fininho. Para essa quantidade de cogumelo que eu estou preparando, ou seja, 400 gramas de cogumelo, 200 gramas de tofu, a gente pode usar aí, em média 1,5 kg de tomate. Pica bem picadinho, leva para a panela, fio de azeite. Aí eu gosto de colocar orégano fresco, manjericão fresco, tomilho, gosto de botar todas as ervas frescas que eu tiver no quintal, alecrim, uma pitada de sal. Agora, se a gente fosse falar numa versão mais ayurvédica, ao invés de usar o molho de tomate, a gente poderia preparar um molho falso vermelho. Tudo isso para que a gente possa fazer sinapses parecidas com as que a gente fazia quando a gente comia o estrogonofe tradicional, como uma forma de auxílio nas mudanças de hábitos alimentares. Nada disso precisaria ser feito, a gente poderia fazer um prato X, com um creme X, com os cogumelos X e pronto, tá tudo certo, né? Então essas releituras, mais uma vez, elas nos ajudam no processo de mudança de hábito alimentar. Enfim, voltando à receita do molho falso vermelho, a gente pode fazer utilizando beterraba, abóbora, eu gosto de usar abóbora cabotiá, e uma base de batata. Eu gosto de usar batata doce, mais nutritiva que a batata comum, por exemplo. Mas você poderia usar a batatinha baroa, você poderia usar inclusive o inhame, que também fica uma delícia. Então você cozinha, por exemplo, numa medida de meia abóbora, né? Dessa aqui, menorzinha, para 2 beterrabas e 3 ou 4 inhames ou 3 batatas doces. Cozinha com temperinho, tudo bem gostoso, e depois liquidifica para que forme um creme. A coloração vai ser um vermelhinho bem lindo, que vai lembrar o molho de tomate. Então, para quem optou em fazer um caldo, como que eu sugeri antes, tá aqui o meu caldo. Ele ferveu os legumes de ontem e hoje ferveu os talos de cogumelo. Eu coo juntando ao meu molho de tomate, que já tá pronto. Para temperar o refogado, né, do cogumelo, do tofu, que depois vai receber o molho de tomate, o leite de aveia, eu vou utilizar semente de mostarda preta, cominho, semente também, e semente de coentro. Eu gosto de optar pela semente e pilar ele na hora. Aqui você poderia variar nas especiarias, você poderia escolher açafétida, você poderia escolher fenogrego. Eu sempre sugiro que a gente combine, né, uma especiaria talvez mais forte, mais pungente, com outras especiarias mais suaves. Porque um bom prato, uma boa refeição, não só em termos palatáveis, mas em termos terapêuticos, não deve ser extremamente rajásico, forte. Esse é um hábito e um vício das nossas papilas gustativas devido ao excesso de consumo de aditivos químicos nos alimentos. Vamos renovar, desintoxicar as nossas papilas
e nos permitirmos a provarmos alimentos e sabores mais naturais, mais leves. Outra oportunidade maravilhosa para meditar na cozinha é enquanto a gente está pilando as especiarias. Não adianta ter pressa, e quanto mais a gente conseguir desfrutar do momento, uma atividade que poderia ser sacral se torna parte de um processo gostoso, que é o processo de cozinhar, que é o processo do autocuidado a partir da alimentação. Outra informação importante a respeito de pilar as especiarias na hora do uso é que, além do aroma que elas liberam, elas também liberam suas propriedades terapêuticas. Para combinar com o molho de tomate, eu optei pelo leite de aveia. Para preparar o leite de aveia, meia xícara de flocos finos de aveia. Se você só tiver flocos grossos, pode ser também, mas aí eu sugiro que você utilize essa mesma medida de aveia e deixe de molho um pouquinho na água antes de bater, uns 10 minutos, né? Então, para essa medida de aveia, mais ou menos 200 ml de água. Se você for fazer uma quantidade maior de estrogonofe, você pode aumentar um pouquinho essa quantidade da aveia, no caso, se você for usar o leite de aveia. Eu sugiro que não abuse muito da aveia, porque ela realmente vai engrossar, ela literalmente vai engrossar o caldo. Eu vou coar o leite de aveia pelo seguinte: se você estiver cozinhando para uma galera exigente, no sentido para paladares que estão mais habituados com a alimentação tradicional, qualquer cuidado é pouco, né? Então, talvez se a pessoa encontrar a textura da aveia no creme de estrogonofe, pode não gostar. Então, para a gente evitar, a gente coa esse leite no voal. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer nessa receita, mas não é imprescindível, mas como eu gosto de comida com textura, eu dou uma leve tostadinha no tofu para trazer um pouco de crocância para ele e misturo ele somente no final. Essa tostadinha, ela é delicada, não precisa ser muito tempo, fogo baixo. Pessoal, finalizando então a nossa releitura natureba, vegana, com pitadas ayurvédicas do estrogonofe. Não sei se vocês conseguem perceber daí a textura do creme. Ela tá maravilhosa, e quem dá essa textura é de fato o leite de aveia. Finalizando essa receita com a camiseta branca sem um pingo de molho, o tempo de cozimento, quem vai te dizer é a textura do cogumelo, o olfato da Anitia avisando que tá pronto, a textura do cogumelo, a textura do tofu e a textura do creme, porque ele começa a engrossar por conta da aveia. E aí ele ganha essa liga maravilhosa que vocês viram aqui. De como eu estou preparando esse prato para 3 classes de paladares diferentes, ou seja,
o paladar tradicional, enfim, o paladar transitório, que é aquele tradicional que se aventura nas mudanças e no desapego dos sabores dos alimentos tradicionais, e o meu paladar e o paladar da minha irmã, que é aquele paladar que está aberto e receptivo para as mudanças e para os novos sabores. Não tem melhor nem pior, não tem certo nem tem errado. O que me interessa de fato nesse processo do meu trabalho de autoconhecimento é encontrar o caminho do meio. Então eu desejo que vocês encontrem também o caminho do meio de vocês, na cozinha e na vida de vocês. Até a próxima!